São nossos convidados Luís Menezes Leitão, Presidente da Associação Lisbonense de Proprietários, e António Machado, Secretário-Geral da Associação de Inquilinos Lisbonenses, agradecendo a presença dos dois. António Machado, comece por si, para perceber aquilo que adivinho já ser a sua reação, mas contudo queria perceber de que forma é que vêem esta possibilidade de um aumento de 7% nas rendas. Não sabemos muito bem como é que as pessoas vão pagar já as despesas que têm de alimentação, de energia, etc. Se agora levarem mais um aumento das rendas. Há que ter em conta que as rendas estão excessivas, muito excessivas. E, portanto, vão aumentá-las para quê? Não há dinheiro para pagar mais rendas, não há casas para arrendar. E, portanto, não pode ser. Portanto, o facto de a norma travão, aquilo que se fala, a norma travão, deve ser zero, porque de facto não é possível andar a pagar estas rendas atualmente. Portanto, digamos, não há espaço de manobra para o aumento de rendas. Mesmo as mais antigas, de uma forma geral, significa que a taxa de esforço para as famílias mais idosas são taxas de esforço superiores a 40%. Portanto, estamos numa situação de calamidade completa e de facto, é preciso tomar medidas mais urgentes, mais rápidas e, portanto, é preciso disponibilizar os devolutos. A história de não quererem pôr os devolutos no mercado não tem sentido nenhum. Portanto, as casas estão aí para quê? Digamos, para conserva, não pode ser para conserva. Portanto, esta coisa de manicaísta da propriedade é minha, faço o que quero, não pode ser. A propriedade é de um, mas é para ser utilizada, seja pelo próprio ou por outros. Portanto, não há problema nenhum relativamente a isso. Portanto, é preciso haver mais oferta para estabilizar as rendas e não é para as aumentar. Antes, pelo contrário, é preciso reduzi-las. Luís Menezes Leitão, é sensível a este argumento? Claro que não. Se a Associação dos Inquilinos não estivesse apenas centrada nos seus próprios interesses, olharia também para as pessoas que estão a pagar as casas ao banco, em relação às quais, neste ano, a subida da prestação da casa não foi de 7%, foi de 70%. E, precisamente, relativamente a este caso, o Governo não se mete com os bancos e deixa, sempre que há uma atualização da taxa de juros pelo Banco Central Europeu, que os proprietários que estão a pagar as casas ao banco sofram este aumento brutal e que leva muitas vezes que possam perder as suas próprias casas na qual investiram durante imenso tempo. Agora, relativamente à situação das rendas, no entanto, como há uma grande proximidade entre o Governo e a Associação dos Inquilinos, é sempre uma grande proteção e em medidas que são completamente inconsequentes, porque nós verificamos que este ano nós tínhamos, apesar das subidas das taxas de juros e das prestações das casas ao banco, nós tínhamos uma previsão de subida das rendas de 5,48%. O Governo travou para 2%, portanto seja menos de metade. O resultado, no entanto, é que os proprietários viram todos os seus custos disparar. Dispararam os custos com as porteiras, para subir os salários mínimos, dispararam os custos com as suas casas, relativamente à situação do IVA e disparou também os custos da sua própria alimentação, relativamente às quais eles não têm qualquer possibilidade de obter alternativas relativamente ao rendimento que têm. Ora, o que é que nós vemos, no entanto, relativamente a este tipo de situação? Um ataque cerrado relativamente aos proprietários, numa forma que é dizer, por simplesmente, não cumprir a lei. Nós temos uma lei que vigora desde 1985, foi feita no âmbito do governo Mário Soares, e que estabeleceu o princípio de que a renda é para ser atualizada todos os anos. E é isso que levou que os proprietários tivessem alguma confiança depois de décadas de congelamento de rendas. E o que, pura e simplesmente, a Associação dos Inquilinos pede ao Governo é que não se cumpra a lei, porque esta lei, que de facto se o Governo nada fizer, a lei vai ser aplicada. E é isso que deve ocorrer no quadro, porque se sobe os preços de energia, sobe o preço dos combustíveis, se sobe as prestações de casas ao banco, é que não poder subir as rendas de casa. Isto, de facto, é precisamente considerar que os proprietários são os servos da gleba em relação aos quais estão amarrados às casas e têm que suportar todas as loucuras ideológicas que vêm, quer do Governo, quer da Associação dos Inquilinos. Nesse Leitão, mas aplicando, como já o fez no ano passado, o mecanismo travão, ou a norma travão, há uma compensação no IRS, do ponto de vista fiscal, IRS e IRC. Não há compensação efetiva por uma razão seguinte. Em primeiro lugar, porque a inflação está-se a verificar agora.
não se está a verificar em 2024. Portanto, o que os proletários estão a passar em 2023 é ter as rendas congeladas, parcialmente, e vão-nos dizer, mas em 2024 nós se calhar devolvemos isso. E agora passaria para 2025. No fundo é esta situação, mas estão sempre a perder, porque o resultado prático é este. Com este travão, o valor de 5,48% desaparece completamente. Portanto, não pode ser aumentado. E, portanto, já não pode ser feita a atualização de 2024 com base nesse aumento, que era o que ocorreria com circunstâncias normais. Terá que ser feita com base nos 2%. Portanto, os proletários estão sempre a perder. A ideia que o governo está a compensar é completamente falsa. Portanto, isto é tipicamente algo para enganar os outros, mas as pessoas também sabem fazer as contas. Precisamente por isso é que, após esta medida, foi uma quebra de confiança relativamente a uma regra que vigorava desde 1985, como se disse, em relação à qual já houve inflações muito superiores. Eu recordo, na década de 80, chegou a haver inflações, então, no tempo do Bloco Central, acima de 9%. E não foi por causa disso que alguém se lembrou de dizer, a pedido da Associação dos Inquilinos, não senhor, vamos travar a subida das rendas. Não, aplicou-se, que é isso que é o que se espera num quadro de confiança entre proprietários e inquilinos, é como deve ocorrer, e entre um governo que tenha um bocado uma posição de mais de equilíbrio e não esteja sempre de um lado, que é o que se passa aqui, porque nós estamos a ouvir as posições do governo, nós estamos a ouvir a posição da Associação dos Inquilinos Lisbonenses, é exatamente a mesma coisa, porque não vemos diferença nenhuma o que a Associação dos Inquilinos Lisbonenses pede, o governo dá. E por isso também estamos à espera que este ano voltemos a assistir à mesma situação, ou então que apareça o PCP, como agora já anunciou, que também quer fazer mais um travão, invocando até um valor completamente absurdo, 0,48%, quando estamos com inflações de 9%. Mas o que eu digo é pura e simplesmente isto. Enquanto continuarem a tratar assim os proprietários de imóveis, o resultado prático é que o arrendamento vai desaparecer. Foi isso que se passou durante as décadas de congelamento de rendas que houve em Portugal. E isso é que vai prejudicar os jovens, vai prejudicar as pessoas que precisam de casa e vai prejudicar todos aqueles, a pretexto de beneficiar os privilegiados, porque enquanto ao lado as prestações de casa sobem 70%, aqui não podem subir 7%. É de facto algo que nós estamos a achar que o mundo está de pernas para o ar neste âmbito relativamente a esta política de habitação. António Machado, porquê é que têm que ser os proprietários a pagar esta fatura? Ninguém quer que os proprietários paguem a fatura, não há nada disso. É de uma falsa questão e uma política de vitimização não funciona, não vale a pena. Portanto, isto é um discurso de coitadinhos e, portanto, não há cá coitadinhos nenhuns aqui para conversar. Portanto, há um discurso recorrente por parte dos proprietários, são os coitadinhos, são as vítimas do processo. Não são vítimas do processo, não vale a pena ir por aí. Depois, temos chamar, nós estamos a falar de arrendamento... Peço desculpa aqui, tentar compreender também o argumento do Luís Menezes Leitão. Com os juros a aumentar no pagamento às casas, a 50%, muitos deles, não é um argumento sólido? Não. Eu ia já falar disso, não é? Porque nós estamos a falar de arrendamento, foi por onde eu comecei. Tentar comparar uma coisa com a outra não é comparável. A nossa posição é que, relativamente a isso, ao aumento dos juros, é que devia ser obrigatório retirar da banca as comissões e as alcavalas que a banca introduziu no processo quando as taxas de juros eram baixas. E agora, quando as taxas de juros são altas, continuam a ter estas comissões e essas alcavalas. Portanto, se retirarem isso tudo, a coisa ficará mais equilibrada. Mas, enfim, ficamos por aqui. Portanto, relativamente ao arrendamento, o problema não é estas atualizações. O problema é a especulação e as rendas altíssimas. Estamos a falar de rendas de 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, Então, mas como é que é? Quem é que pode suportar isto? Portanto, não há casas, de facto, nem para os jovens, nem para os outros. Como é que se resolve isso, António Machado? É preciso haver mais casas no mercado, é preciso pôr os devolutos no mercado, é preciso haver construção, é preciso haver mais construção por parte pública para equilibrar a oferta. De outra maneira não vamos lá. Agora, não tem que ser os senhorios a pagar isto desta maneira, mas isso é um problema que os senhorios têm que resolver, porque no tempo em que as rendas estavam mais congeladas, até 1974, não há notícia dos senhorios terem reclamado contra o congelamento das rendas. Portanto, vamos ver se nos situamos enfim, neste espaço. Portanto, a inflação está muito elevada para tudo e mais alguma coisa. E, portanto, as rendas já estão demasiado elevadas, e é isso que nós falamos, já estão demasiado elevadas, não têm que ser atualizadas. Uma coisa são as rendas mais baixas, enfim, essas poderão ver alguma coisa, mas tem que ser muito pouco.
porque as taxas de esforço são enormes, 40%, 50%, 100%, portanto não pode ser, ninguém aguenta isto. E o que é que querem fazer? Portanto, de facto, o Governo tem que tomar medidas, mas não é o nosso Governo, não é o nosso Governo. Menezes Leitão, há aqui um facto, aliás, é que as rendas de facto estão muito altas. Deixe-me concluir. Até o momento ainda não houve nenhum governo nosso e espero que não haja nenhum governo nosso dessa maneira. Outra coisa é haver um governo que cuidem dos problemas dos cidadãos. São coisas diferentes. Não é o nosso governo nem o seu. É um governo nosso, dos cidadãos todos, que cuide das partes. Das partes. Muito bem. Menezes Leitão, não sei se ouviu a pergunta que eu coloquei, que é um facto que as rendas em Portugal estão muito caras. Claro que é, mas isso resulta precisamente das medidas que foram tomadas desde 2015, quando este governo tomou posse. Compare-se o valor do arrendamento na altura e o valor em resultado de todas estas medidas. Deve-se dizer, nós nunca vimos, pode dizer à Associação dos Inquilinos que não é o seu governo, mas nunca vimos uma única medida tomada pelo governo que favorecesse os proprietários. Só favorece os inquilinos. Tem sido sistemático todas as reformas que existiram desde 2015. Portanto, se não é o seu governo, imita muito bem. Agora, quanto à questão que se coloca, quanto à oferta, a questão que se coloca é esta. Eu concordo inteiramente com o Dr. António Machado, quando ele refere que precisamente é preciso colocar mais casas no mercado, é preciso mais oferta, é preciso mais construção, mas como é que isso se faz? Estabelecendo um enquadramento favorável ao arrendamento, e isso é que não existe. Porque quem é que vai investir num arrendamento em que lhe dizem que vai estar sujeito a rendas congeladas e que as regras mudam consoante o Estado lhe apetecer? Pode-se dizer, nós fizemos um inquérito aos nossos associados sobre o vosso programa que há bocado referiram na peça, o arrendar para subarrendar, a saber se alguém estava interessado em arrendar ao Estado. E a resposta que 92% nos deram é que não estão interessados em arrendar ao Estado, por muitas benesses que o Estado dê. Porquê? Porque sabem que o Estado não é pessoa de bem. Amanhã retira as benesses, como hoje em dia desaplica a lei que existe desde 85. Ora, enquanto vigorar pura e simplesmente este tipo de situação e esta falta de confiança que existe total no âmbito relativamente ao mercado, não há oferta, porque se houvesse oferta, o que sucedia imediatamente, se houvesse confiança, o que sucedia imediatamente é que as pessoas colocavam as casas no mercado, e quando colocam as casas no mercado, as rendas caem a pique, imediatamente. As pessoas criticam muito a Lei Cristas, mas esquecem-se que a Lei Cristas colocou imensas casas no mercado, e no tempo da Lei Cristas foram atualizadas as rendas antigas, mas as novas caíram a pique. Verificamos muitos casos, até de proprietários que foram obrigados a baixar as rendas em virtude do que se verificou em termos de aumento de oferta. Desde que se isto foi invertido, que este governo tomou posse, as rendas têm absolutamente disparado e desapareceram as casas. Portanto, agora basta olhar o que é que se deve fazer. Se quiserem continuar nesta deriva, o resultado só pode ser aquele que temos visto nos últimos 8 anos. É desaparecimento do arrendamento e a ausência da possibilidade das pessoas terem acesso à habitação. Se quiserem, mas há um desaparecimento do arrendamento e as casas vão para onde? As casas ficam desocupadas, porque é o que se tem verificado neste âmbito. Não há mercado paralelo? Não, porque as pessoas não têm confiança para colocar as casas. Repare, essa história do mercado paralelo é a maior falácia que existe. Porque o que sucede neste caso, a lei diz que se um inquilino estiver numa casa 6 meses sem contrato, tem o direito a um contrato automaticamente. E precisamente neste caso o senhorio está amarrado ao contrato com o inquilino, por força da lei, se ele lá estiver, e está a praticar uma fraude fiscal. Portanto, só se os senhorios não estiverem a ver bem o filme é que entram num esquema desses. Isso não existe. A lei tutela totalmente os inquilinos. De facto, não é possível haver mercado paralelo neste tipo de situação. O que existe, e sim, é a não colocação das casas no mercado. Porque as pessoas, neste caso, optam por vender. Foi o que os proprietários, precisamente também no nosso inquérito, disseram. Preferiam sair do mercado e vender as casas. E designadamente neste âmbito, pode-se verificar, até o próprio Estado está a dizer, nós queremos ficar com as casas. Até nos isentamos de mais-valias nos venderem as casas a nós. Portanto, veja bem até o ponto em que isto está. O problema é que o Estado é um péssimo gestor de arrendamento. Quando nós vemos, de facto, a situação que diz, temos aqui já um programa, e o programa deu 100 casas privadas e temos que recorrer a mediadoras imobiliárias. Bom, isto é, de facto, absurdo. Aliás, como bem disse o antigo Presidente Cavaco Silva, pensar que o Estado pode ser agente imobiliário é, de facto, não estar a ver como é que funciona o mercado imobiliário. E enquanto continuarmos com este tipo de medidas absurdas, o resultado, de facto, é as pessoas não terem uma habitação assegurada. E é isso que não devia acontecer. O que devia acontecer, pelo contrário, é deixar o mercado estabilizar e precisamente por isso dizer que há regras estáveis e que não é porque a Associação dos Inquilinos pede que não haja aumentos de renda que a lei deixa de ser aplicada. Isso era a mensagem que o Governo devia dizer. Se continuarem a dizer, não senhor, as regras mudam, basta que alguém estale o dedo e amanhã isto muda, bom, as pessoas dizem, não estamos interessados em entrar no mercado que tem estas características. É a regra que existe. António Machado, para concluirmos este frente a frente, consegue compreender estes argumentos e perceber se, de alguma maneira, este braço de ferro com os proprietários acaba por beneficiar alguém?
não queria pôr as coisas em termos de uma luta de partes, não é exatamente isso. O problema aqui é que as rendas estão altamente especulativas e, portanto, se vamos aumentar, portanto, é esse o problema central. Não pode haver, nós dizemos então, não pode haver estes aumentos de renda. Não pode haver estes aumentos de renda porque são insuportáveis. Portanto, as rendas já estão altíssimas. Portanto, isto deve-se à especulação imobiliária, à falta de casas, não é? Enfim, à intervenção até do chamado investimento estrangeiro, com benesses fiscais que não deviam ter nenhumas, naturalmente, não é? Não pagam cá impostos, vêm cá comprar casas e não pagam cá impostos, portanto, nada disto tem sentido. Portanto, temos um mercado, de facto, de habitação em geral e de arrendamento não é? Completamente desestabilizado, precário, de desconfiança, de falta de, digamos, ninguém confia em ninguém e, portanto, isto não funciona. Portanto, de facto, são preciso tomar medidas concretas, certas, corretas, não é? Entre as partes, não é? Para estabilizar isto. Portanto, enquanto isto não for feito, de facto, as coisas não avançam. E os programas que estão enfim, previstos parece não serem suficientes porque a parte da propriedade quer fazer parte do problema e não parte da solução. António Machado e Luís Menezes Leitão, agradecer aos dois a vossa presença nesta edição da tarde e ajudar-nos aqui a perceber os pontos de vista, quer dos proprietários, quer dos inquilinos, claramente muitas vezes divergentes.